Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula número 3 do Destrave o seu cérebro. Uma aula onde eu quero começar dizendo o seguinte: eu estou muito feliz e agradecido por todos vocês que já participaram da aula número 1, da aula número 2, já recebi muitos elogios, muitas mensagens, as pessoas estão realmente reconhecendo o quanto elas precisam trabalhar essa questão das memórias, da concentração, do foco, da aprendizagem. Isso me orgulha muito, porque a gente vê que estamos, de fato, assim como eu disse lá na primeira aula, nós estamos curando através da palavra. Isso é muito bom, não é verdade, gente? Você poder levar uma pessoa do ponto A ao ponto B através de orientações que levam a pessoa ao centramento, ao equilíbrio, entendendo, reconhecendo o estado atual, reconhecendo as limitações e identificando aonde ela pode chegar e melhor, não só identificando, mas começando a realizar ações para que ela consiga realmente chegar nesse ponto B, nesse lugar onde você merece estar, que é o lugar onde você realiza seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, por mais ambiciosos que pareçam. Você só precisa de uma coisa: poder de realização. E o poder de realização, a confiança de ir lá e fazer acontecer, você tem quando o seu cérebro está destravado, quando você tem o conhecimento como base principal. E por isso é um grande prazer mesmo. Agradeço de coração. Eu já vou deixando o meu coração para vocês aí. Olha aqui, ó. Um coraçãozinho de verdade, esse aqui mesmo, tá? Para você e também solicitando que você deixa aí o seu like, compartilha a nossa aula. Essa aula é maravilhosa, tem ajudado muitas pessoas. Então, compartilha com o máximo possível de pessoas que você puder, para que a gente possa semear boas palavras, semear o bem para o máximo possível de pessoas. Recebendo também, tá? Recebendo também hoje os novos alunos do Memória 360. Se você adquiriu o Memória 360 nessa campanha do Destrave Seu Cérebro, coloca aí nos comentários, sou 360, para eu poder identificar a galera que está chegando aí. Pessoal, hoje, nessa aula, nós vamos trabalhar mais sobre esse conceito de destravar o nosso cérebro. A gente vai falar um pouco a respeito de leitura, da importância da memorização na leitura. Eu vou passar para vocês aqui uma estratégia que é uma estratégia essencial para você aprender qualquer tipo de assunto. Lembra que eu falei lá na primeira aula que na escola você não aprendeu a ler com concentração. Você não aprendeu a interpretar, entender e memorizar textos. Embora tenha essa matéria na grade, a gente aprende, mas depois esquece, né? Por falta de técnicas de memorização. Você não aprendeu a se concentrar nas explicações do professor e reproduzir aquele conteúdo. Você não aprendeu a transformar informação em conhecimento. Então, essa falha no sistema de educação, que eu venho insistindo muito, eu bato muito nessa tecla nas escolas que eu dou palestras, ela é essencial, tá? Porque ela coloca você, quando você começa a dominar essas habilidades, ela coloca você em direção àquilo que você deseja, em direção ao sucesso verdadeiro, que é o lugar onde você merece estar. E o que é interessante, eu me lembro quando eu era garoto, eu morava num sítio com a minha tia. A gente morava num sítio em Tupã, interior de São Paulo, e a minha tia Iracema, sempre muito curiosa, né? Embora ela não tivesse o estudo, né, formado, né, o segundo grau fundamental, que se chama hoje, desculpa, o ensino médio, que se chama hoje, ela só tinha o que seria hoje o fundamental. Ela era muito curiosa, ela buscava aprender, queria sempre evoluir. E um dia, eu fiquei vários anos depois fora da cidade, eu vim descobrir que a tia Iracema, ela tinha entrado no supletivo, né? Ela saiu do sítio, mudou para a cidade já numa idade em que as pessoas já entregaram os pontos, já penduraram a chuteira, não quer mais saber de aprender porque acha que está velha demais para aprender. A tia Iracema foi lá, fez o supletivo. Depois que ela fez o supletivo, ela foi fazer um curso técnico de enfermagem.
E aquilo me deixou extremamente orgulhoso, porque uma mulher aí, já na casa aí dos seus 55, 60 anos, que veio da roça para a cidade, quer dizer, não tinha todo aquele conhecimento que se espera de alguém da cidade, ela foi lá e aprendeu a dirigir, tirou carteira de habilitação, fez supletivo, fez o curso técnico em enfermagem, e olha só que beleza. Então, nunca é tarde para você realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. Tá? A única coisa que limita você é o seu cérebro. O seu cérebro está travado. E é sobre isso que nós estamos trabalhando aqui. Eu falei lá na primeira aula que imagine que você tem um carro lindíssimo, como essa imagem aqui, um carro lindo, novo, confortável, cheio de recursos, que poderia levar você e a tua família com conforto para todos os lugares, porém, esse carro, ele tem um motor travado, ele não consegue seguir em frente. E isso que acontece com a maioria das pessoas, o cérebro travado, você não consegue seguir em frente, porque você acaba muitas vezes caindo em várias armadilhas que eu mostrei, eu quero revisar com você aqui, tá? Então, quando o seu cérebro está travado, você não enxerga soluções para os problemas que te afligem, tá? Parece que tudo fica nebuloso. Quando seu cérebro está travado, você começa a achar tudo difícil, você começa a achar que não tem solução para os problemas, você começa a acreditar que você é burro, que você já não tem idade, que o mundo mudou, que não é mais para você. Então você vai se encolhendo, 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 sendo que você tem um potencial para transformar a tua vida, para transformar o mundo. Então, existem coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia que acaba promovendo esse cérebro travado, né? A gente viu isso também na primeira aula, que são os tais fatores que você conhece bem. Como é que a gente trava o nosso cérebro? Quando a gente fica com muita raiva. Você já viu aquela expressão? Ele estava cego de raiva. Cego de raiva. Ele não viu o que estava fazendo, ele perdeu a cabeça. Então você tem essa resposta da sua amígdala, que é a nossa parte do cérebro reptiliana, ou seja, de resposta rápida, e a gente acaba muitas vezes fazendo besteira quando a gente está sob o efeito do estado mental da raiva. A depressão, quando você entra em depressão, seu cérebro trava. Quando você está muito ansioso, ansiosa, tá? O estresse, aí a ansiedade, eu expliquei para você, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Isso é muito ruim. E isso tem uma relação, uma conexão direta com vários fatores, como a economia, a política, a instabilidade. Tudo isso acaba gerando ansiedade. Agora, só gera ansiedade quando a pessoa não tem também muito esclarecimento. Quando você não é muito esclarecido, você acaba olhando para as coisas e tudo parece difícil. Tudo parece não ter solução. Quando você tem um pouco mais de conhecimento, lembra dos níveis que eu passei aqui? Primário, secundário, nível superior. Quando você está no nível primário, claro que você vai ficar ansioso, porque você começa a perceber que, puxa vida, parece que não tem solução para o mundo. Né? Então, olha só, a ansiedade, o estresse também acaba com a tua memória, com a tua mente, trava teu cérebro. A perda traumática, essa daqui, gente, eu acho que de todas, é a única que você não tem muito controle. Tá? Porque quando você perde alguém que você ama, realmente é uma situação muito difícil, muito complicada. Tá? E vem a tristeza, bate a tristeza, mas mesmo assim, se você tiver consciência, se você tiver o equilíbrio, você consegue acabar suavizando esse peso, né? O abuso de substâncias também, o álcool, droga, cigarro, tudo isso acaba travando, né, prejudicando nossos estados mentais, padrões de comportamento repetitivo, relacionamentos tóxicos, escolhas ruins que a gente acaba fazendo, aquela história de não saber dizer não para as pessoas e acabar assumindo muitos problemas que não são seus, né? Então, tudo isso acaba prejudicando você e acaba lá, como nós temos ali naquele quadrinho vermelho ali no canto,
né, são fatores, todos eles, que causam desequilíbrio na química cerebral. Leva você a baixa imunidade, você acaba adoecendo e, inclusive, já tem estudos que mostram que você tem perda de neurônio, né, por conta desses fatores aqui. Além deles, tem também o fato de não termos aprendido a lidar com muita informação na escola e também tem o fator Covid-19, né? Quem teve Covid-19 aí, por favor, coloque aí nos comentários se você chegou a ter problemas de memória por conta da Covid. Eu tenho um vídeo aqui que é da cantora Ludmilla, e ela, durante um evento ao vivo, ela foi convidada para cantar, e ela teve um apagão no meio do evento, um apagão de memória, uma coisa que eu não quero que aconteça com você. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, como que é impressionante quando falta a memória, gente. Olha isso. Com braço forte em teu Foi no Grande Prêmio Brasil isso aí. Ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vive. E no comecinho, esse vídeo rodou aí o Brasil inteiro, mostrando, também teve aquele caso da Vanusa, né? Então, foi feito um estudo, né, uma pesquisa com jovens na média de idade de 20 anos de idade, perguntando qual era o maior medo que eles tinham em relação ao envelhecimento. Eles não tinham medo de falar em público, eles não tinham medo da morte. O maior medo, em primeiro lugar, era o medo de perder a memória. Porque quando você perde a sua memória, você perde a sua identidade. Por isso que eu recomendo muito que você tenha um treino da sua memória, faça um treino da memória, porque você acaba salvando, né? Se salvando, né? Tendo mais saúde mental. E recupera mesmo, viu, gente? Nós temos muitos relatos aqui, sou muito grato às pessoas que mandam depoimentos para nós sobre o quanto a vida delas melhoraram depois que elas passaram a trabalhar mais o processo de memorização. E aí muita gente pergunta, Renato, mas o Memória 360, ele é um curso que eu vou ter que fazer ali, uma aulinha, outra aulinha, tenho que parar o meu dia para fazer? Não, de forma nenhuma. O Memória 360, ele é um treinamento, claro, que você precisa assistir da mesma forma que você está assistindo essa aula aqui. Você vai assistir uma aula, você vai ter consciência, você vai adquirir uma ferramenta, uma técnica e você terá a oportunidade de aplicar aquilo no seu dia a dia. As mais de 85 técnicas diferentes de memorização que tem no Memória 360 são técnicas de uso imediato, não requer treino. Esse é o único curso do Brasil que não requer treinamento. Você não tem que ficar treinando ali, salvo o tópico de leitura rápida, que aí para você ler 3 páginas de um livro em 1 minuto, né, aí você tem que ter um treinamento. Mas aí é muito leve, é muito suave, você consegue acompanhar numa boa. As outras técnicas você consegue aplicar imediatamente, tá? Vou contar para vocês uma passagem aqui muito interessante de um livro de Domenico De Masi. De Masi, ele era um filósofo italiano, escritor, e ele dizia o seguinte, que o homem que trabalha não ganha dinheiro. Essa frase me chamou muita atenção quando eu li pela primeira vez, ela me impactou. O homem que trabalha não ganha dinheiro. Poxa, eu trabalhava feito um condenado. Eu estava ali no nível, naquele nível, nos níveis cognitivos, nos níveis mentais, eu estava no nível secundário. Eu trabalhava feito um louco, viajando, dando palestras, gerenciando empresas, equipes, funcionários. Não tinha tempo para nada. E aí eu ouço essa frase desse filósofo dizendo: o homem que trabalha não ganha dinheiro. Como assim? Eu trabalho igual um condenado para pagar minhas contas no final do mês.
E aí, ele explicando no livro, né, eu comecei a entender. Ele dizia o seguinte: se você é uma pessoa que acorda às 6 da manhã, se arruma, sai de casa, pega um transporte, vai para o trabalho, trabalha das 8 às 18, né, num ritmo frenético, sai às 18 horas, cansado, quebrado, pega o transporte, chega em casa às 7, 8 da noite, e aí você tem que limpar a casa, tem que fazer janta, tem que arrumar suas coisas, e quando você vai parar, é ali pelas 11 da noite, cansado, quebrado, não tem disposição para mais nada que não seja deitar na tua cama e dormir, e você ganha R$ 1.400 por mês, você está condenado a ganhar R$ 1.400 por mês enquanto durar esse emprego. Era isso que ele dizia. Né? Por que ele dizia isso? Porque a única coisa que você faz na tua vida, você só trabalha. E se você só trabalha, você não ganha dinheiro. Por quê? Você não tem tempo para investir em conhecimento. Por isso que eu falo que esse tempo que nós estamos tendo aqui é um tempo raro. É raro, não sei do que você está tendo que abrir mão para estar aqui hoje comigo. Eu também estou abrindo mão de uma série de coisas para estar aqui com você hoje. Porém, tá, nós temos que fazer desse tempo o melhor tempo, porque é o que nós temos aqui. E é raro por quê? Porque é um momento em que você está saindo do padrão, você está quebrando. Se tinha ali um padrão linear, hoje você está quebrando esse padrão. Você não está vendo rede social, você não está vendo novela, você não está fazendo nada. Você está aqui conversando comigo, me assistindo. E isso é ouro hoje em dia. Esse tempo para investir mais em você, para investir mais em conhecimento. E é isso que te liberta. É isso que tira você dessa chamada corrida que Roberto Kiyosaki, lá no Pai Rico e Pai Pobre, naquele livro, ele dizia que é a corrida de ratos. Que é você estar ali, ó, correndo o dia inteiro numa gaiola, para quê? Para pagar boleto no final do mês. Se você arrumar que seja meia hora por dia para fazer o que você está fazendo hoje, para assistir uma aula, para fazer um curso, para ler um livro, esse conhecimento ele vai expandindo a sua mente, vai expandindo, 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 e chega um momento que você começa a olhar ao seu redor e enxergar coisas que você não enxergava. Você diz assim, meu Deus do céu, como eu era burro. Não, você não era burro, você era ignorante em determinados assuntos. E por causa disso você não enxergava a solução. É isso, gente. O que falta hoje para as pessoas é isso. É esse tempo de dedicação ao estudo, ao conhecimento, é investir mais em você. Por isso que o Memória 360, para muitas pessoas, eu mostrei para vocês o vídeo da Lídia. A Lídia, ela tentou passar 40 vezes no concurso público. Ela fazia coisa certa do jeito errado, fazia certo do jeito errado, não tinha resultados. E aí, quando ela resolveu treinar a memória dela, usar a memória dela, a mente dela com inteligência, destravar a inteligência, destravar o cérebro, ela conseguiu passar em primeiro lugar em 2 concursos públicos. E aí ela disse lá no vídeo, lembra que ela falou que a vida dela teve um salto em prosperidade. Ela ficou tão eu nem pedi vídeo para ela que mandou aquele vídeo agradecendo de tão feliz que ela ficou com o resultado. E esse resultado essa mudança pode ser em 30 dias na tua vida. Né? Por exemplo, quando a gente fala em leitura, né? Quando a gente fala em leitura, você tem que entender o seguinte, que quem lê bem, o que é ler bem? É ler com foco, ler com concentração, é ler com método. Não é simplesmente pegar o livro, abrir os livros e ficar aí com a cabeça, os olhos nas páginas e a cabeça nas nuvens, tá? Então, quem lê bem, fala bem. Quem fala bem, naturalmente, escreve bem. Ah, e por que escreve bem? Porque essa pessoa, né, tem bons argumentos. Quem tem bons argumentos chama mais atenção nas rodas de conversa. Quem chama mais atenção porque consegue citar detalhes, citar exemplos, tem uma boa memória, lembra das coisas com facilidade, essa pessoa conquista respeito, admiração e ganha uma posição de liderança. Já percebeu isso? Que nós gostamos de conversar com pessoas sábias,
pessoas que têm conhecimento, não é verdade? E elas conseguem, portanto, muito mais colaboração espontânea das pessoas, das outras pessoas. Ela acaba sendo convidada para participar de projetos, para fazer parcerias, para fazer sociedades, porque as pessoas confiam e enxergam nela uma pessoa com sabedoria, com conhecimento. E, naturalmente, ao conseguir colaboração espontânea das pessoas, ela transforma a vida dela, a vida de muitos outros, e, portanto, ela ganha mais dinheiro. Então, se você me perguntar, tá, se a leitura pode enriquecer você, a resposta é sim. Só que tem um critério que eu acho fundamental quando você lê usando a sua memória com inteligência. Não adianta você ler de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar. Tem que ter técnica, tem que ter método, porque isso sim faz você elevar o seu nível cognitivo. Lembra que nós falamos no primeiro dia já? Tá? A maioria das pessoas, ou seja, 97% está nesse nível primário, que são pessoas que, de certo modo, podemos chamar de escravos, né? Pessoas que elas tendem a ser escravas das sensações, os prazeres da carne, dos sabores, dos aromas. Elas guiam-se apenas pelas emoções imediatas. Ou seja, são pessoas imediatistas, porque não sabem fazer planejamento de longo prazo. Elas buscam constantemente os prazeres momentâneos. Elas são movidas por uma fome incessante, sabe do quê? De dopamina. E onde é que ela se alimenta de dopamina, gente? Nos joguinhos eletrônicos, do celular, joguinhos de azar, nas redes sociais. Né? E ela tem ela se mantém presa a ciclos de repetição de hábitos pouco produtivos. Então, esse nível primário, gente, por favor, se tem algo que eu desejo muito que você se liberte aqui no Destrave Seu Cérebro, é desse hábito primário. Você precisa fazer isso. Você precisa investir para sair dessa camada. Você tem que subir um nível no jogo. E olha, eu vou garantir para você, quando você sobe um nível no jogo, tudo muda para você. Porque no nível secundário, não é ainda o ideal, mas as pessoas com um nível de conhecimento mais elevado, elas desenvolvem habilidades que são domínio técnico, elas conseguem fazer leitura crítica, têm a capacidade de racionalizar, em vez de se emocionar, elas racionalizam, elas têm uma memória confiável, têm foco para aplicar o que elas aprendem de forma pragmática, de forma prática e de forma estratégica. É aquele negócio, você aprende a ler bem quando você já sobe para um nível secundário. De cara, quando você faz lá o nosso programa Memória 360, você já vai de cara, de 97, você já vai para 2% das pessoas, porque você aprende muito lá. Você aprende de verdade a subir seu nível cognitivo. E tem o superior, que é onde eu acho que você merece estar. Ah, Renato, por que você sabe que você merece estar? Porque se você nem me conhece, eu sei quem é você. Sabe por que eu sei? Porque você está aqui hoje. Você poderia estar vendo novela, você poderia estar rodando tela, você poderia estar dormindo, você poderia estar fazendo 1 milhão de coisas, mas você está aqui hoje assistindo. E só por isso, significa que tem alguma coisa aí dentro de você, uma voz dizendo assim, você pode mudar, você merece mudar, você precisa mudar. E, gente, já que é o mesmo esforço, vai logo para o nível superior. Pessoas inteligentes de verdade, pessoas preparadas, elas possuem um incrível poder de criação, uma visão estratégica aliada à visão de planejamento. Elas têm a chamada metacognição. O que é metacognição? É você conseguir olhar para os seus processos internos, seus processos mentais. Você se autoanalisar. Poxa, hoje eu estou deprimido. O que eu tenho que fazer? Opa, estou estressado por causa dessa situação. Como eu posso resolver? Isso é metacognição. Elas têm um poder de decisão preciso e assertivo, e essas pessoas acabam, com certeza, tendo muito mais resultados, muito mais rápidos. Tá? O mesmo resultado que você tem
Quando você aumenta o seu nível cognitivo, você tem esse mesmo resultado, porém, é muito mais rápido, é muito mais gostoso. Sim ou não? Sempre tem alguém na nossa família. Eu insisto, gente, genialidade sem oportunidade. Muitas pessoas em comunidades, em lugares mais simples, bairros pobres, que têm uma genialidade incrível, mas não têm a oportunidade de colocar em prática aquilo, porque nunca ninguém lhes disse, nunca ninguém lhes mostrou o melhor caminho. Por isso que esse trabalho que eu estou fazendo aqui, de abrir esse conteúdo ao público, é um trabalho que merece ser compartilhado, porque ele é gratuito e ele pode chegar a mais pessoas. Uma aula como essa daqui, ao vivo, às vezes tem poucas pessoas, mas depois que a gente deixa para o dia seguinte, 24 horas, já atinge mais de 10 mil pessoas. Depois a gente acaba tirando do ar, tem que tirar do ar, porque muitas pessoas pagam por essa aula. Tá? Então você tem, aliás, todos os nossos alunos, se você tem que agradecer, não é ao Renato não, gente. Você tem que agradecer, e aí você pode escrever aí nos comentários, eu agradeço, sabe a hashtag eu agradeço. Você tem que agradecer não ao Renato, agradeça a todos os alunos que compram os meus livros, os meus cursos. Por quê? Se as pessoas não comprassem os livros e os cursos, eu não conseguiria estar aqui hoje dando essa aula para você. Faz sentido isso, gente? Então, vamos agradecer. Eu agradeço por comprar. Agradeço você. Então, coloca assim, escreve assim, ó, eu agradeço por quem comprou os treinamentos, porque é isso que faz com que eu tenha condição de fazer um estúdio bonito, de ter uma conexão legal de internet, de ter um time, né, ajudando você a mudar de vida. Né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, essa frase é de Tony Robbins, são aquelas frases que merecem colocar num quadro, sabe? Coloca no comentário, escreve essa frase aí. Quem vai ser minha secretária aí, gente? Meu secretário. Escreve aí no chat. Escreve aí, ó. Qualidade de vida é qualidade de comunicação. Escreva essa frase aí. Qualidade de vida é qualidade de comunicação. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, foi de Tony Robbins, Anthony Robbins, no livro Poder Sem Limites. Eu fiquei refletindo muito, porque eu tenho o meu lado filósofo também, eu fico pensando, poxa, qualidade de vida é qualidade de comunicação. O que ele quis dizer com isso? E aí eu comecei a trabalhar e escrevi um artigo sobre essa frase, para entender, né, para tentar digerir. Lembra que eu falei para você, lá na primeira aula, que uma das melhores técnicas para destravar o seu cérebro é a escrita? Então, muito do que eu faço, né, do que eu quero aprender, do que eu quero me desenvolver, eu quero me aprofundar, eu escrevo, eu estudo, e depois eu escrevo um artigo, eu faço um mapa mental, eu desenvolvo algum tipo de trabalho para ajudar na memorização, na fixação e também deixar o meu cérebro mais ágil. Então, eu pensei assim, qualidade de vida é qualidade de comunicação. Vamos lá. As pessoas que estão ao seu lado, os bens que você conquistou, o lugar onde você vive, tudo isso está intimamente ligado à sua qualidade de comunicação. Ou seja, se você está plenamente satisfeito com a sua vida, realizado profissionalmente, ganhando dinheiro, morando num bairro legal, com amigos incríveis, uma família bem estruturada, equilibrada, que ambos se ajudam, significa o quê? Que a sua comunicação consigo mesmo e com o mundo tem sido extremamente eficiente. Agora veja, se você sofre para conquistar as coisas, se você vive brigando com as pessoas, se você não mora no bairro que você gostaria, se você vive atolado de problemas, tá? Se as pessoas só trazem problemas para você, dentro de casa é uma guerra, significa o quê? Que a sua comunicação, ela precisa ser melhorada, porque muitas das mazelas que nós enfrentamos na vida estão relacionadas à nossa qualidade de comunicação. Por isso, escreve aí, qualidade de vida é qualidade de comunicação. Renato, como é que eu melhoro a minha comunicação?
Tá tudo ajustado com o que eu estou dizendo, gente. Uma das formas de que eu melhorei a minha comunicação foi aqui, lendo livros. Sabe como é que eu melhorei a minha escrita? Eu pegava uma página. Quem tem filhos aí? Quem tem filhos, escreve eu aí, gente, nos comentários. Quem tem filhos aí, assim, coloca eu, né? Olha só, como é que eu melhorei a minha escrita? Né? Eu tenho 10 livros publicados, 6 desses livros são long seller, ou seja, tem sido reimpresso já há vários anos. Esse aqui que eu estou na minha mão, ó, 18ª edição do livro Cérebro com Foco e Disciplina. Acho que está pequenininho, não dá para ver, mas é a 18ª edição desse livro. Não é pouca coisa quando se fala de Brasil, viu, gente? Não é pouca coisa. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma folha, uma página de livro, pegava uma folha em branco e fazia uma cópia de punho. Tá? Se você tem o seu filho, sua filha, está escrevendo tudo errado na escola, experimenta, pede para ele escrever uma página todos os dias. É cópia, literalmente. Original aqui, põe uma folha do lado e começa a fazer cópia. Você vai ver que em 30 dias a caligrafia melhorou, a comunicação melhorou, a forma de escrever melhorou, tudo acaba melhorando dessa forma. Então eu passei a me desenvolver dessa maneira, eu passei a ler mais livros e tudo isso vai melhorando a tua vida. Você passa a ser mais tolerante, você passa a ter mais resiliência, você passa a entender que nem tudo cai do céu, você passa a entender que tudo na vida tem o tempo certo de acontecer. Então, a forma como você se comunica acaba determinando o seu poder de realização. E te leva para um nível bem superior. Então, isso nós chamamos de diálogo interno. O que você diz ou pensa sobre você torna-se a sua realidade, a sua marca registrada. E eu não estou falando aqui, gente, de lei da atração. Tá? Eu não estou falando de lei da atração, até porque eu tenho algumas controvérsias aí sobre lei da atração. Se você quiser que eu faça uma live sobre lei da atração, se você gosta desse tema, eu terei o maior prazer em falar sobre isso, até porque eu tenho um livro chamado Expandidos, que fala de expansão da consciência, né? E ali eu demonstro que a lei da atração, ela existe alguns mecanismos muito mais detalhados, né, que precisam ser aplicados corretamente para que você consiga manifestar algo na tua vida. Então, vejam só, não estou falando de lei da atração, eu estou falando da maneira como você se comunica sobre a tua vida como um todo. Por exemplo, quando você sai da tua casa, né, fecha a porta, vai até o carro, entra no carro, liga, sai dirigindo, anda 1 quilômetro. Quando você anda 1 quilômetro, você coloca a mão na tua cabeça e diz assim: meu Deus do céu, esqueci a pasta com documentos. Faz um recorte nessa fala que você teve aí. Se isso já aconteceu com você, faz um recorte. O que aconteceu nesse momento? Foi uma lembrança ou foi um esquecimento? Pensa bem. Foi uma lembrança, concorda? Você lembrou da pasta com os documentos. Né? Palmas para sua memória foi eficiente. Claro, você já tinha andado 1 quilômetro, você poderia ter andado 10, 30 quilômetros para lembrar da pasta, né? Chegando no seu destino. Porém, você lembrou a tempo de poder voltar. Quando é que você lembra? Quando você silencia a tua mente, essa mente que fica tagarelando o tempo todo problemas, né, soprando problemas na tua cabeça. Quando você silencia a tua mente, você ouve a tua memória gritando: cara, você tem que fazer algumas coisas, tem que resolver isso, leva aquilo, tem que lembrar de tal compromisso. Só que nós estamos o tempo todo ocupando a nossa cabeça com notícias, com rede social, respondendo mensagens, vendo videozinho, que você acaba muitas vezes não deixando a sua voz do seu eu superior se pronunciar, conversar com você. Então você tem que ter um estado de presença. Estado de presença é o quê? É você no momento presente. E a única técnica que eu conheço para manter você no presente é você colocar o foco de atenção em um ponto específico. E nesse caso,
O melhor ponto que você tem para colocar o foco da sua atenção é na sua respiração. Quando você respira, faça isso 3 vezes. Inspira. Respira pela barriga. De novo. Esse é o melhor calmante que existe. Está com muita ansiedade? Está com a tua mente agitada? Está preocupado? Está com medo? Faça esse tipo de respiração pelo menos 3 vezes. Se puder fazer mais, faça mais. Faz no carro, faz no banheiro, faz escondidinho, só com você, um momento só para você, e você vai conseguir voltar para o presente. E ao voltar para o presente, você tem condições de enxergar aquilo que você não enxergou, de prestar mais atenção, de ativar, de aprimorar mais a sua memória. E com técnica de memorização, você se torna muito mais eficiente, muito mais eficiente. Tem uma técnica que eu trouxe para vocês aqui, que é uma técnica de estudo. Essa técnica, lá dentro do Memória 360, tem um módulo chamado Estudo Memorização. Tá? Lá eu ensino que qualquer pessoa consegue passar muito bem colocada no concurso público se ela dominar essas 5 etapas do estudo. 5 etapas, que é antecipar, assimilar, estudar, memorizar, eu destaquei aqui, e finalmente revisar. Quando você domina essas 5 etapas do estudo, você acaba se colocando num patamar de estudantes de elite. Aqueles estudantes que realmente têm condições de competir aqui, ó, de igual para igual. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, não tenha muito recurso, não tenha muito tempo. Se você estudar do jeito certo, você se coloca entre os melhores. Lembra lá no primeiro dia que eu trouxe para você um estudante de medicina, ex-servente de pedreiro, se tornou um estudante de medicina na Federal, passou na faculdade federal. Lembra que eu mostrei para você que faxineira passa em 4 concursos públicos, entre eles o Senado Federal? Olha que maravilha, olha que bênção. Morador de rua passa em primeiro lugar num concurso público. Deixa eu abrir um parêntese aqui, gente. Deixa eu pegar minha espada de Jedi aqui, ó. Olha isso. Presta atenção, vou até colocar aqui, iluminar meu rosto. Morador de rua passa em primeiro lugar no concurso público. Ele não tinha teto, não tinha água, não tinha luz, não tinha casinha quente, não tinha mesa de estudos, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, ele não tinha nada. E passou em primeiro lugar. Quantos concorrentes ele deixou para trás? E aquela galera que tem tudo e não passou em primeiro lugar? Então, o que eu estou dizendo para você aqui? Eu quero te deixar muito esperançoso, eu quero te encher de esperança que você também pode. Basta que você tenha as ferramentas certas. Você também pode. Agora você tem que parar de perder seu tempo com besteira e investir naquilo que realmente interessa. Uma camisa nova vai mudar a tua vida por 1 hora. Você vai sair, vai lá na pizzaria, vai lá na balada com aquela camisa nova, né? Ninguém vai olhar para você, talvez até olhem, talvez até digam, ah, que camisa legal, mas é só isso. Agora, tu imagina você passar em primeiro lugar no concurso. Olha só como que a tua vida muda, a vida da tua família muda, tudo muda. E são esses passos aqui, ó. Antecipar. Imagine que você é um estudante. Tá? O que é o antecipar? Se eu sei que na próxima aula que eu vou assistir, tá? É uma aula de estatística, o antecipar é antes de ir para a aula, eu vou fazer uma pré-leitura da matéria. Isso é antecipar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, número 2, assimilar. O
que é o assimilar? Eu vou para a sala de aula, onde o professor, que tem um papel de facilitador, esse professor ele vai falar a respeito, ele vai esmiuçar, ele vai trazer exemplos, ele vai me ajudar a digerir melhor aquele conhecimento. E ele vai esclarecer todas as minhas dúvidas. Eu vou assimilar. Assimilei, ótimo. Então eu preparei os solos da memória e plantei as sementes do conhecimento. É o número 2, assimilar. Agora eu vou para casa estudar. Aí eu vou pegar esse material e vou estudar com todo cuidado, fazendo uma leitura crítica, uma leitura analítica, vou me aprofundar, vou pesquisar, vou fazer todo um direcionamento que, infelizmente, nós não aprendemos na escola. Porque quando um aluno, se você tem filhos na escola, tá? Eu tenho um sistema chamado MemoKids. MemoKids é para crianças de 7 a 14 anos. Se você quiser conhecer, a minha equipe está aí no atendimento. O pessoal da equipe, coloca o link do atendimento aí nos comentários, que aí a galera, se tiver dúvida sobre o curso para criança, tem o MemoKids, tá? Mesmo que tenha TDAH, mesmo que tenha déficit de atenção, o MemoKids ela serve para ela. Por quê? A gente aprende que estudar é o número 3. No Brasil, a gente só faz a etapa 3. Estudar. Agora, eu te pergunto, você sabe estudar? A gente fez essa pesquisa e a maioria dos jovens que nós entrevistamos, eles diziam assim, eu sei. Aí a gente perguntava, como é que estuda? Eles não conseguiam explicar como é que eles estudavam. Uns diziam que que decorava, outros liam o texto, outros diziam que escrevia, desenhava, fazia mapa mental. Isso não é estudar. Estudar é uma etapa de um processo, de uma construção de conhecimento, que é isso aqui, ó. É antecipar, assimilar, estudar. Depois que você estudou, aí sim, 4, você vai memorizar. Por quê? Porque não faz nenhum sentido você estudar e depois esquecer tudo. Não faz sentido. Isso te desmotiva, isso te desanima. Então, depois que você fez tudo isso, você vai memorizar o conteúdo. Como? Usando técnicas de memorização. Vou mostrar para você daqui a pouquinho. Tá? Fica aqui que eu vou te mostrar como é que se usa uma das técnicas de memorização. A gente tem mais de 85 ferramentas diferentes lá dentro do Memória 360. E depois que você memorizou, que você consegue explicar, você precisa preservar esse conhecimento numa memória de longo prazo, que é a memória de longa duração. Como é que se faz isso? Através de revisão. Então, olha só que louco, gente. A maioria dos estudantes, eles acham que estudar é ficar repetindo. Eles vão para a última etapa, achando que isso é estudar. E não é estudar, gente. É todo um processo que inclui todas essas etapas aqui. E quando você domina bem essas etapas, claro que eu estou explicando isso rápido para vocês, tá? Mas lá no Memória 360 tem uma aula de mais ou menos meia hora explicando detalhadamente cada uma dessas etapas aqui, que nem daria tempo de dar essa aula aqui para vocês. Mas quando você domina bem essas 5 etapas aqui, você sai, sabe, uma corrida que você está lá em último lugar. Quando você domina essas 5 etapas, você vai na pole position. Ou se você não vai na pole, você vai ali na primeira fila. Por quê? Porque a técnica te coloca em pé de igualdade com estudantes que estudam muitas vezes há muitos anos e não conseguem passar. Volto a dar o exemplo da Lídia, que tentou 40 vezes passar no concurso público e só passou de fato quando ela saiu lá de trás do pelotão e veio para a pole position. O que mudou na Lídia? O método, a técnica. Deixa eu mostrar um vídeo aqui de uma pessoa que usa memória com inteligência. E olha como é que fica legal. Esse vídeo é muito interessante. Ainda com dispneia, fez uma gasometria arterial, um raio-x? Fiz, sim, senhor. E o que achou? Bom, é que eu tive muitos pacientes na noite passada. Tem causas frequentes para febre pós-operatória? Sim. De cabeça, não de um livro. Não pesquise, já sabe, deviam estar na sua cabeça. Deviam estar na sua cabeça. Vamos ver mais aqui. Tem causas frequentes para febre pós-operatória?
as causas frequentes da pós. Alguém sabe dizer as causas frequentes para a febre pós-operatória? Olha só, a galera, todo mundo pegando papelzinho, né? Bloquinho de anotação, ou seja, memórias artificiais. Pulmonar, infecção urinária, infecções em geral, imobilidade ou anestesia. A mais comum é a pulmonar, derrame pleural ou pneumonia. Pneumonia é a primeira hipótese, ainda mais quando se está ocupado para fazer exames. Agora, olha o que acontece. Olha o que acontece com o outro médico residente. Qual é o problema do 4B? A quarta causa, imobilidade. Acho que é ótima candidata para embolia pulmonar. E o tratamento? Tomografia, angiotomografia de tórax com suporte ventilatório heparinizado e filtro para ver a cava inferior. Agora, claro, o sujeito com memória ruim, ele vai ter a punição dele, né? Faça exatamente o que ela disse, depois diga a seu residente que você está fora do caso. Reconheceria você em qualquer lugar, igual a sua mãe. Bem-vindo ao jogo. Bem-vindo ao jogo. É esse jogo que eu quero que você jogue, gente. Você já pensou? Imagine você poder assistir uma aula e lembrar de todo o conteúdo que você aprendeu. Imagine você ler um livro e poder lembrar de todos os detalhes, você participar de uma reunião, seja uma reunião no trabalho, uma reunião em família, uma reunião na igreja, um culto que você assiste na igreja, um documentário que você assiste, e você poder chegar num almoço de domingo com a tua família e poder falar do documentário, lembrar o nome do documentário, o nome dos autores, dos personagens, lembrar datas e lugares. Tem gente que vai explicar as coisas, mas não lembra de nada. Ah, você lembra aquele documentário que passou na Netflix? Qual era mesmo o nome? Ah, eu não lembro o nome. Qual era o personagem? Nossa, aquele personagem, qual era aquele... Gente, o papo das pessoas são papo de esquecidos. É horrível isso. É estranho, na verdade, né? Então, vejam só. Esse processo aqui de memorizar, ele acontece da seguinte forma. Nós temos aqui, como é que funciona a tua memória? Existem os estímulos percebidos, então os seus 5 sentidos funcionam como radares. Tem a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Quando você assiste uma aula, você vê, você ouve, né? Então a visão e a audição. Aí quando essa informação chega ali na sua memória, a memória operacional, né? A gente, que é uma memória de curta duração, ela funciona mais ou menos como uma gerente de um hotel. Ela vai analisar a informação que está chegando e vai dizer assim, olha, essa informação manda para a memória de curta duração porque não é nada muito importante, deve ser esquecido daqui a pouquinho. Ou então ela diz, olha, essa informação é muito importante, eu preciso guardar em memórias de longo prazo, porque eu vou precisar dela no futuro. Esse tipo de comunicação interna aqui, gente, é você o responsável. Você não pode deixar a tua memória correr no piloto automático. Se você deixar a tua memória no piloto automático, ela será uma memória seletiva. Ou seja, tudo aquilo que você gosta, que te interessa, você grava, e tudo aquilo que não te interessa, você esquece. Fica parecendo aquelas piadinhas de quem tem filhos pequenos, né? Quem tem crianças na escola. Ai, o meu filho, tudo que é besteira ele lembra, mas das matérias ele não lembra. É por isso, a memória dele é seletiva. Agora, imagine se você aprendesse a usar a sua memória desde cedo. Né? Então, você tem o poder de escolher aonde você vai aplicar a tua cognição, o teu conhecimento. E eu asseguro a você, eu afirmo aqui, tá? Que eu consigo provar que você não usa a memória com eficiência e que tem um potencial incrível de memorização que você poderia desenvolver. Quer que eu prove isso? Então vamos fazer isso através de um exercício. Eu vou pedir agora para que você esqueça o chat, que você se concentre, que nós vamos fazer um exercício que eu preciso da tua mente aqui, presente, para realizar esse exercício de memorização. É um dos inúmeros exercícios que a gente ensina ali no Memória 360, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma sequência de informações para você e você vai memorizar essa sequência de informações sem anotar.
Você vai simplesmente confiar na tua memória. A gente vai voltar lá para a Grécia Antiga, numa época onde as pessoas sabiam usar a memória com inteligência. Então, vamos primeiro nos preparar, tá? Então, eu quero que você se concentre, sente-se, se concentra, fecha seus olhos e respira 3 vezes, daquela maneira que eu ensinei. Inspira forte, segura e depois solta lentamente. Inspira, segura. Solta, presta atenção na sua respiração para que a sua mente acalme, baixe a ansiedade, aí você fique mais tranquilo. De novo, inspira, segura e solta. Inspira e solta. E aí nós vamos começar a fazer esse exercício de memorização. Imagine que você tem que ir a um supermercado e você precisa comprar todos esses itens aqui. Pasta de dente, azeite, pregador de roupa, pão de forma, leite, milho de pipoca e 1 quilo de sal. Então, sem escrever, sem anotar nada, você não precisa mais desse recurso. Toca na sua cabeça, a gente vai transformar o nosso corpo num bloco de anotações. Toque agora na sua cabeça e sinta o seu tato. Leva a energia para a ponta dos dedos e para o topo da cabeça. E imagine no topo da cabeça pasta de dente. Você passando pasta de dente, misturando ao seu cabelo aquela pasta de dente. Faça isso agora. Pasta de dente no seu cabelo, no seu cabelo ou na sua cabeça. Imagine isso agora e diga mentalmente: cabeça, pasta de dente. Toque em sua testa agora. Na testa, a gente vai colocar um azeite. Imagine na sua testa suando azeite, você secando aquele azeite que não para mais de sair da sua testa, aquele azeite verdinho, cheiroso, saindo da sua testa. Então diga testa, azeite. Passe a mão na sua testa e diga azeite. Muito bem. Toque agora nos seus olhos. Imagine nos seus olhos pregador de roupa. Imagine aí você colocando, prenda, né? Você pode prender assim com a sua mão, né? As suas pálpebras, como se fosse prender com um pregador de mini pregador de roupa aí nas suas pálpebras, mini pregadores de roupas aí nas suas pálpebras. Faça isso. Então, pregador de roupa nos olhos, né? Agora nas suas orelhas, imagine pão de forma. Imagine você batendo assim na cabeça e saindo um pão de forma de uma orelha, aí você bate assim e sai um pão de forma de uma outra orelha. Então imagine nas orelhas pão de forma. Ok? Agora imagine aí no seu nariz saindo leite. Então você está resfriado, aí ao invés de escorrer ali o catarro, você aí sai leite do nariz, muito leite, aquele leite branquinho escorrendo e sai aquele jato de leite e não para mais sair de leite do seu nariz. Imagine isso, nariz, leite. O próximo item é milho de pipoca. Imagine na sua boca, leva a energia para a sua boca, leva a sensação, e imagine você comendo aquele milho amarelinho, aquele milho duro de pipoca, comendo milho de pipoca. Imagine isso na boca, milho de pipoca. E aí, finalmente, no seu pescoço, imagine no pescoço 1 quilo de sal. Imagine você pegando ali no pote de sal, um monte de sal com a sua mão branquinha, esfregando, fazendo uma esfoliação no seu pescoço com sal. Faça esse gesto agora e diga: no pescoço tem sal. Muito bem. Fizemos aqui preliminar. Vamos só revisar se estão todos os itens aí, tá bom? Então, na sua cabeça, no topo da cabeça, o que tem aí? Pasta de dente. Muito bem. Agora você tem na sua testa. O que sai na sua testa? Azeite. Se você não fez a imagem, faça agora a imagem para ficar bem forte. Tá? Toque nos seus olhos. O que tem nos seus olhos? Pregador de roupa. Nos olhos, pregador de roupa. Toque agora nas suas orelhas. O que sai da sua orelha? Lembra aí? Sai um
pão de forma nas orelhas. E aí no seu nariz, você espirra, o que sai de dentro do seu nariz? Leite, muito leite. E aí você começa a mastigar, o que tem dentro da tua boca? Milho, aquele milho pequenininho, é um milho de pipoca. Na boca, milho de pipoca. E finalmente no pescoço, o que tem no seu pescoço? Passa a mão no pescoço, o que você lembra? Tem o sal. O sal. Muito bem, se você lembrou de todas, meus parabéns. Se você não lembrou de alguma, é só você voltar e fazer um reforço. Mas aí, eu pergunto para você rapidamente, o que tem na sua testa? Põe a mão. Azeite. O que tem aí nas suas orelhas? Põe a mão. Pão de forma. O que tem aí no seu nariz? Leite. Passa a mão no seu pescoço, o que sai do seu pescoço? Sal. Conta para mim, aonde é que está o milho de pipoca? Na sua boca, perfeito. Onde é que está a pasta de dente? No topo da sua cabeça. Muito bom, parabéns. E onde é que está o pregador de roupas? Nos seus olhos. Se você respondeu isso, meus parabéns. Então, olha só, eu acabei de demonstrar aqui com você um exercício muito simples, quase infantil, quase uma brincadeira, que existe uma excelente memória, uma memória com um grande potencial aí dentro de você, que talvez nunca tenham te ensinado a usar. E eu vou te dizer uma coisa, a gente fez aqui 6 itens. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia fazer com 60 itens. Eu poderia fazer com 120 itens. Eu poderia fazer exercícios maravilhosos aqui de memória com você. Porque quando você domina a técnica de memorização do jeito que eu ensino, que é no Memória 360, se você for na internet, gente, você tem cursos aí de R$40 de memorização. Só que do jeito que eu ensino no Memória 360 não existe. Porque eu ensino uma técnica que você não precisa treinar. É a mesma técnica que me ajudou a ganhar o título de melhor memória do Brasil. Então você tem uma escolha. Você pode estudar num curso de memorização de alguém que você nunca ouviu falar, ou você pode aprender e ter acesso. Até porque quando você entra no Memória 360, você tem lá um número de WhatsApp, que é o time de suporte. Eu sou o líder do time de suporte. Então eu estou sempre ali, posso mandar um áudio para você, posso conversar, posso fazer uma ligação para você. Então você ter acesso a um campeão de memorização faz toda a diferença, né? Isso é uma conveniência que você tem a mais, né? Agora vejam só, eu tenho aqui um depoimento que é muito legal de um médico. Então tem várias pessoas que fazem o nosso curso, as pessoas mais simples, até médicos que fazem o nosso curso e tem resultado. Dá uma olhadinha no depoimento do Rafael, o que aconteceu que mudou a vida dele, mudou o jogo dele na medicina. Eu sou médico anestesista, sou formado pela USP, lá de São Paulo, com residência em anestesiologia. Em 2016, eu decidi fazer a prova dos STEPS do USMLE, a prova para validar o diploma médico nos Estados Unidos. E inicialmente estava fazendo meus estudos e tendo um pouco de dificuldade porque era muito assunto. Aí eu resolvi, eu já tinha visto o curso do professor Renato Alves algumas vezes na internet, estava curioso, mas sempre achei que fosse picaretagem. Resolvi arriscar, vi que tinha vários depoimentos falando bem. Realmente fez toda a diferença nos meus estudos. Eu recebi recentemente, semana passada, o último resultado da última prova. Fui aprovado, né, e tive resultados impressionantes no Step 1. Eu consegui 251, que é um resultado bem acima da média. A mesma coisa com o Step 2 CK, também tive um resultado excelente, bem acima da média, 247. E semana passada, como falei, consegui o último resultado. Eu não sei se eu teria conseguido os resultados que eu consegui se eu não tivesse feito o curso do professor Renato. Gente, vale a pena, é muito bom, já recomendei por vários colegas e muitos que estão no mesmo caminho que eu estou, de validar o diploma no exterior e ir embora do Brasil, estão gostando, estão tendo excelentes resultados. Então, realmente vale muito a pena, eu gostei muito do curso e realmente recomendo, pessoal. Gente, se você pegou ali o que ele disse,
né? Ele, em 3 provas que ele fez, as 2 primeiras, Step 1 e Step 2, as notas acima da média da turma, acima da média. É um médico, né? Então, e aí ele pensava, ele falou assim, poxa, eu achava que era picaretagem, né? Aí ele foi lá, aí ele falou assim, eu resolvi arriscar. Talvez você esteja em dúvida se deve ou não fazer o Memória 360. A dúvida te paralisa. A dúvida é um estado mental que paralisa. A dúvida é assim, você sobe no muro e fica em cima do muro. Eu vou ou eu volto? Eu vou ou eu volto? E você paralisa, você fica congelado ali. Então a dúvida é isso. Você acaba muitas vezes se arrependendo de não ter feito algo. Eu pergunto para você, o que falta para você destravar hoje? Falta o quê? Falta atenção? Falta organização? Falta método? Falta disciplina? Falta memória? Para mim faltava tudo isso, né? Eu mostrei para vocês aqui, eu era mecânico, né? Nem mecânico, eu era auxiliar de mecânico, né? Trabalhava numa loja de peças de tratores e era um lugar muito humilde, numa cidade muito humilde. Então eu já passei pelo que você está passando. Eu tinha dificuldade de ler e de ter hábito de leitura. Comprava livro, ganhava livro também de presente, já ganhei livro de aniversário, eu colocava na estante, eu prometia que um dia eu ia ler aqueles livros, eu acabava nunca lendo. Tinha problema de retenção, esquecia muito das coisas, eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de não poder ajudar minha mãe, minha família, de não ser reconhecido, de não ter um futuro. E eu já tentei muita coisa lá atrás, gente. Tentei carreira no Exército, tentei concurso em Banco do Brasil, prefeitura, vários concursos, mas faltava o básico, saber estudar. E eu via os meus amigos passando, né? Só que para mim faltava alguma coisa. Com certeza faltava esse básico, né, gente? Que é obter rapidamente mais atenção, organização, método, disciplina e foco, que tem aí como uma pergunta: como obter rapidamente atenção, organização, né, mais disciplina, foco, memória? Então, o que eu fiz? Eu mudei de mesa. Eu expliquei para vocês isso no primeiro dia. Então, eu não tinha com quem conversar, com quem trocar ideia, com quem pedir conselho, porque o lugar onde eu vivia era um lugar muito simples. Então, o que eu fazia? Eu passei a adotar, porque dizem que você é a média das 6 pessoas que você mais convive. Só que as 6 pessoas que eu mais convivia, lá no meu trabalho, eram mecânicos, auxiliares de mecânicos, agricultores, gente muito simples. Não tinha uma visão de mundo abrangente. Tanto é que eu fui conhecer uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo, eu já era adolescente, né? Já era jovenzinho. Então, eu não tinha condição. Aí, o que eu fiz? Eu adotei os livros, os autores dos livros como meus mentores. Então, eu vim desenvolvendo um trabalho de 26 anos, me aprimorando, e tenho hoje. Tudo que consegui hoje, tá, veio dessa mudança de mentalidade. Que é uma mudança de mentalidade que eu estou propondo hoje para você aqui. E, diante disso, o que eu fiz? Eu acabei criando o hábito da leitura, o poder de foco. Hoje eu leio mais de 50 livros por ano. Os meus alunos que fazem o Memória 360, eles têm o hábito de ler mais livros, e muitos deles passam até a minha média. Chega a ler 60. Eu recebi esses dias um aluno, leu 65 livros em um ano. Falei, poxa, parabéns. Às vezes nem é questão de quantidade, é qualidade. O que eu me preocupo é qualidade. Você está lendo esses 60 livros, mas você lembra do que você leu? Lembro. Você consegue falar a respeito? Consigo. Consegue citar o nome do autor do livro? Consigo. Então, valeu. Porque você lê com foco, concentração, e o principal, que é a minha especialidade, poder de memorização. E isso, essa mudança de mentalidade mudou o jogo para mim, gente. Então, hoje eu participo aí de programas de televisão, rádios, jornais, dou entrevistas, porque as pessoas já me reconhecem hoje como um especialista. Só que para eu mudar a minha mentalidade, eu tive que fazer uma mudança radical na minha vida, que eu compilei, estruturei essa mudança radical
em 4 semanas. Que você também, eu quero que você experimente isso. Quero muito que você experimente isso. Tá? Em 4 semanas, reorganizar sua mente para superar os seus bloqueios, para superar técnicas que já não funcionam mais, para acelerar teu raciocínio. Depois, na segunda semana, transformar seus esforços em resultados reais. Não adianta você estudar e depois esquecer tudo. Ah, isso não funciona. Entende? Então, eu quero trazer para você essa conexão com a emoção. Essa conexão com a emoção é você controlar suas emoções, é você ter mais centramento, ser uma pessoa mais equilibrada, refletir antes de reagir, dominar mais e mais, chegar numa capacidade de ler mais de 50 livros por ano com uma leitura dinâmica e inteligente que a gente ensina dentro do Memória 360 e elevar a sua performance e viver com liberdade mental. São 4 semanas que irão realmente transformar a sua vida. E esse é o convite que eu fiz para vocês, já desde o primeiro dia, para essa nova turma do Memória 360 que nós estamos abrindo. O Memória 360, gente, ele é aquele empurrão que você sempre precisou para destravar de uma vez a sua mente, criado pelo maior nome em memorização do Brasil, e assim, não querendo ser prepotente, mas hoje eu sou o principal nome da memorização do Brasil, e isso faz diferença, tá? Esse treinamento ele vai te mostrar que ter uma memória forte, aprender rápido e lembrar de tudo não é uma coisa de outro mundo, é algo que você pode conquistar sim, começando a partir de agora. E você vai dentro dele aprender técnicas incríveis que vão fortalecer a sua memória, vão aumentar o teu foco e até organizar melhor a tua mente. Seja para você estudar, para você trabalhar ou até para você dar aquele show em conversas e apresentações. Esse treinamento é feito para quem quer sair do básico e usar o cérebro com o máximo potencial. Não é um curso simples, é um guia completo para você virar a chave, superar os seus limites e finalmente sentir que você está no controle. E como é que vai funcionar o Memória 360? Eu expliquei também para vocês e hoje é a sua última chance, na verdade, tá? O objetivo dele é destravar o seu cérebro através de treinamentos online. Você tem aí em cima os 3 treinamentos, que é leitura com o cérebro, estudo, memorização, poder de foco e recordação. Tá tudo estruturado para melhorar sua atenção, velocidade de aprendizagem, saúde do cérebro e memorização através de 85 técnicas e orientações fundamentadas nas neurociências e também nos campeonatos de memória. É o único do Brasil que oferece esse diferencial. É mais mentalidade, mais produtividade e muito mais inteligência para você. E para quem entrar durante este evento Destrave Seu Cérebro, tem bônus, tá? O bônus número 1, vão ganhar a gravação do Destrave Seu Cérebro, tá? Que se fosse pagar seria R$ 997, mas ela vai de graça para quem está participando desse evento. Tá? Você tem também o livro, né? A gente ofereceu o livro no primeiro dia, o livro autografado para os 100 primeiros. Você pode fazer sua inscrição ainda hoje, que a gente tenta conseguir para você também o livro autografado. Acho que vou deixar para o pessoal da equipe que está ouvindo, deixa hoje também. Quem fizer a inscrição hoje, último dia, vai ganhar livro autografado também em casa. O terceiro bônus, o encontro ao vivo com o Renato Alves. A gente vai fazer uma aula dentro do Zoom, todo mundo junto, eu conversando com você, a possibilidade de fazer perguntas diretamente para mim, tá? Para eu te ajudar como se fosse uma mentoria. Isso aqui também é uma grande oportunidade. O Inglês em Tempo Recorde, que é um curso completo de memorização de idiomas. Eu diria que é o único que tem hoje disponível no Brasil. É um treinamento focado em ensinar você a memorizar idiomas. Ele é um treinamento que vai de graça para você, tá? Então, se você pensar bem, são 4 módulos, né? Então, olha só, você tem acesso imediato a todos esses conteúdos do Memória 360, materiais e técnicas, 3 livros best-seller na versão digital, 4 masterclass, que vai tudo complementar, que não dá nem tempo de falar aqui para você.
aplicativo dedicado, curso de memorização de idiomas, gravação de Destrave Seu Cérebro, encontro especial comigo no Zoom e tudo isso, gente, pelo valor especial de R$ 1.516, tem mais de R$500 de desconto, tá? Por apenas R$ 12,97. R$ 12,97 é o preço de uma pizza, tá? É o preço de uma pizza que você pode ter aí um treinamento que vale por uma consulta médica, que vai colocar você em uma boa colocação nos concursos públicos da vida. Quer dizer, isso aqui já paga, o seu primeiro salário já pagou esse curso aqui. É um curso que vai ajudar você a ter qualidade de vida, a libertar sua mente, a não depender mais dos outros, a estudar e aprender sozinho, ou seja, vai melhorar a tua vida em todos os aspectos. Esse valor, você vai clicar, você vai entrar, né, no site aqui, ó, que é memoria360.com.br/oferta, tem que colocar esse /oferta, ou você já clica agora mesmo no link que a minha equipe está colocando aí para você nos comentários. Ao clicar nesse link, você já vai para a página da Hotmart, que é uma página de um parceiro nosso de mais de 10 anos. Você pode comprar com toda a segurança, mesmo que você nunca comprou pela internet, você pode comprar com toda a segurança, tá? E aí você preenche lá o seu nome, telefone, e-mail, essas coisas, escolhe a forma de pagamento, cartão, Pix, boleto, 2 cartões, débito, crédito, escolhe a forma de pagamento, faz a compra e já vai chegar no teu e-mail, quase que instantaneamente, o acesso a todo esse conteúdo do Memória 360, e aí a nossa promoção não tem desculpa. Tá? Se em 7 dias, já de posse do 360, em 7 dias, você achar que ele não está te ajudando, basta você entrar em contato comigo, né, ou com a minha equipe, e a gente vai fazer a devolução dos valores aí, sem letras miúdas. Você vai ter todo esse privilégio, né, de poder fazer a sua devolução, porque a gente está colocando aqui 25 anos de experiência em jogo, tá? 25 anos de experiência para você poder avaliar. E eu acho que... Lembra quando o Rafael, lá atrás, o médico, né, que eu passei agora há pouco, falou assim, eu achava que era picaretagem, mas eu resolvi, né? Eu fiquei em dúvida, mas eu resolvi arriscar. Talvez hoje seja essa oportunidade. A Ferrari está parada na tua frente, com a porta aberta, talvez algumas pessoas entrem, talvez você fique para trás, e a oportunidade é assim. A porta fecha, o carro sai e você fica para trás. Então, o Memória 360, como eu disse, ele não é um simples curso, ele é um guia, é um treinamento completo que vai fazer você virar a chave, superar seus limites e finalmente sentir que, de fato, você está no controle. E tem essa preocupação nossa, gente. Por que é online, tá? A minha preocupação é muito grande com isso. Ele é online porque a gente conhece, a gente sabe a necessidade hoje de reduzir essa coisa de queimas de carbono. Então, nosso modelo de negócios é totalmente comprometido com o futuro, operando com 0 emissões de carbono e contribuindo para um mundo mais sustentável. Então, quando você estuda comigo, quando você faz qualquer um dos nossos cursos, você está simplesmente ajudando a preservar o meio ambiente. E isso, para mim, faz toda a diferença. Tá? Faz toda a diferença. Então, quiser ser nosso aluno do Memória 360, está feito o convite. Eu tenho certeza que você, de forma alguma, irá se arrepender de estar conosco aqui, tá, gente? Então, é hora de destravar a tua mente, tua memória, a tua inteligência. Falamos hoje aqui de vários assuntos muito importantes, tá? Entre eles, como usar a sua memória com inteligência. Passamos aqui um exercício muito simples, mas muito poderoso. Por exemplo, o que tem ainda aí no seu nariz, você lembra? Leite. E na sua boca? Milho de pipoca. Na orelha? Pão de forma. Tá aí. É isso, gente. Tá? A tua memória, ela pode ser muito, mas muito mais estimulada, com potencial incrível, se você tiver as ferramentas certas. E hoje você está tendo essa grande oportunidade, tá? Hoje a última chance, está acabando os comentários aí, tá aí nos comentários, tem o link para você adquirir agora mesmo Memória 360, entrar para esse grupo, já fazer daqui a alguns dias a aula ao vivo comigo, esse encontro online ao vivo,
junto comigo para esse grupo fechado, tá joia? Estava lendo o livro também, aqui de presente para você. E, pessoal, eu espero você, eu vou lá agora lá para o time de atendimento, tá? Quem tiver dúvida também aí no WhatsApp, tem o link do atendimento. Então, clica no WhatsApp. Gente, qualquer tipo de dúvida, tá? De qualquer forma, clica, fala com o pessoal do WhatsApp, porque se mais tarde você tiver em dúvida ou mudar de ideia, você não vai mais achar essa conversa aqui. E esse desconto é só para quem está aqui na sala. Então, já entra ali no WhatsApp, fala lá com o meu time, tá? Porque pelo menos já fica registrado aí no seu celular, aí você consegue conversar e já tirar suas dúvidas e até fazer a aquisição do Memória 360, tá? E eu vou terminar deixando vocês aqui com a opinião dos nossos queridos alunos. Eles têm o poder de falar se é bom ou não os nossos produtos, os nossos cursos, eles que vão me ajudar nessa divulgação. Então, com vocês aí, os nossos alunos do Memória 360. Um grande abraço, fica com Deus, se cuida e nos encontramos nos próximos eventos. Realmente que eu tinha algum tipo de doença, como TDAH. Na verdade, percebi que aos 35 anos eu não tinha lido nenhum livro. Na verdade, demorando muito tempo para ler, sem concentração. Eu não tinha foco, concentração, precisava ler o texto várias vezes para poder compreender. Pegava processo de uso capião, por exemplo, ou recuperação judicial, inventário, que são processos que chegam a 2.000 páginas, e eu começava a ler esse processo e de repente eu percebi que eu tinha esquecido tudo que eu estava lendo. Então eu tinha que voltar lá atrás e ler tudo de novo, o que representa uma perda de tempo gigantesca. E eu, na velocidade que eu estava lendo, estava ficando angustiado e quase pensando em desistir. Fiquei um pouco receoso no começo de comprar, porque eu nunca tinha feito um curso desse. Eu simplesmente não conseguia aprender, não conseguia memorizar, lia um texto e no meio de um parágrafo do texto eu já não conseguia lembrar o que estava no início. Eu não estou conseguindo ter concentração e nem foco para poder estudar. E isso me deixa muito nervosa na hora das provas. E antes de fazer o curso, eu já tinha feito 40 provas de concurso e não tinha passado nem ficado perto de classificação. Porque eu estava tendo dificuldade em concentração e estudos. Isso por conta do pós-Covid. Comecei a ter problema de memória, de esquecer as coisas mais recentes. Concentração muito melhor. Já nas primeiras aulas eu comecei a ter um aumento de atenção, concentração. Para vocês terem ideia, eu comecei a ler um livro por semana e fiquei muito empolgada com isso. Hoje eu li 43 livros. Falei, poxa, é isso que eu preciso para mudar a minha vida. Hoje eu tenho 2 graduações, tenho 3 especializações e eu devo tudo isso ao método professor Renato Alves. Hoje eu leio 4 vezes mais rápido do que antes. Ler já não é mais penoso. Hoje eu consigo ler um texto 10 vezes mais rápido, né, com foco. Então o curso ele me proporcionou, né, essa aprovação no vestibular de medicina. Então você que acha que a leitura é chata, se você experimentar o curso, além de você ter um ganho enorme na velocidade, você vai ter um ganho emocional e mental pelo fato de você começar a gostar de algo que é extremamente necessário para o sucesso profissional. Você vai ter mais confiança enquanto trabalha, confiança enquanto estuda, você vai gastar menos energia por dia. Eu percebi uma melhora muito grande na minha velocidade de leitura e na retenção de informação. O curso foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei. Você ganha muito mais do que velocidade, você ganha concentração, você ganha disciplina, você ganha lições valiosas sobre consistência. É um curso completo, como você não vai achar aí em conteúdo gratuito. Ele está pronto para você, no mínimo, dobrar a sua velocidade de leitura. Eu consegui atingir uma velocidade de leitura que me faz ser capaz de ler pelo menos 4 livros por mês. Me fez fazer novos amigos, porque eu entrei em clubes do livro. E isso me deixa seguro. Hoje eu consigo vender muito melhor, consigo escrever muito melhor graças a essas técnicas. Quando a gente consegue organizar a nossa mente, a gente consegue tudo o que a gente quer. Aprovações em concursos públicos altamente concorridos. Passei na Defensoria, passei no Tribunal de Justiça e recentemente o Ministério Público da União. Comecei a ler muito mais rápido e assimilar muito melhor o conteúdo. Depois de fazer o curso, eu passei em primeiro lugar em 2 concursos. A minha vida financeira, a prosperidade chegou na minha vida depois dos seus conhecimentos. Eu fui aprovado em 3º lugar, eu passei no concurso do Ministério do Planejamento. 30 de dezembro saiu a minha nomeação. Além de ter aumentado a velocidade de leitura, também consegui ler neste ano
262 livros. E consegui passar no vestibular. Hoje eu curso medicina. Eu consegui passar na prova da OAB seguindo os métodos do curso. Não acreditei. Eu passei na primeira fase de primeira, que além de ele proporcionar conhecimento, ele proporciona a realização de sonhos. Eu espero que vocês tenham uma melhora na vida de vocês, como eu tive, né? Não só na profissional, como na pessoal também. Eu não sei o que eu seria sem conhecer o método professor Renato Alves. Hoje foi a salvação da minha memória. Eu recomendo. Foi um investimento que valeu muito a pena e por isso eu recomendo. O método professor Renato Alves dá frutos, dá resultados. E eu sou o exemplo disso. Se eu fosse você, eu já não perderia mais tempo, já faria minha inscrição agora mesmo. Se você ainda está em dúvida se vale a pena fazer esse curso do Renato Alves, eu posso afirmar para você que vale a pena sim. Se vocês tiverem a oportunidade, façam um curso com o Renato Alves, porque vai facilitar muito a sua vida. Para ser sincero, fui cético no começo, mas no decorrer eu vi que valia a pena cada centavo. Tá com esse problema de falta de memória, dificuldade no aprendizado, com certeza na plataforma do professor Renato Alves tu vai conseguir encontrar o material adequado e que vai sanar esse problema que tu tens aí.